Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos fazer um vídeo diferente aqui hoje. Vamos abrir um material que eu acabei de receber aqui. Vamos lá, vamos pegar uma faquinha aqui. Vamos fazer um corte nessa embalagem. Vamos dar uma olhada. Vamos ver se está tudo certinho. Aqui acho que já deu. Vamos ver o que a gente tem aqui. Tcharam, plástico bolha bastante. Bíblia de Estudo Max Lucado, ou, se você preferir, Max Lucado em inglês, para o pessoal da gringa. Aqui veio com um marcador de página, tá? Essa Bíblia eu comprei na Lucas dos Livros, Salvador, tá? Vamos abrir ela aqui. Vamos ver se eu consigo abrir sem pegar a faquinha. Deixa eu pegar uma tampinha de caneta aqui, pera aí. Cadê? Aí, plastiquinho aberto. Aí, jogando para cá, devolvendo essa tampinha para cá. Bem, folhetinha. Diversas histórias, muitos personagens, um plano de redenção. A Bíblia de Estudo Max Lucado é a Bíblia perfeita para quem deseja ter uma vida mais profunda com Deus e com sua palavra. Ao abrir este livro, você encontrará histórias e sociedades sendo formadas, reinos conquistados, pessoas simples capacitadas por Deus para a sua obra. Folheie algumas páginas e encontre poesias e romances, avance mais um pouco e depare com o personagem principal de toda essa narrativa. São histórias de fé, milagres, pecados e misericórdia, pessoas reais, com alegrias e problemas verdadeiros e principalmente um Salvador real. Com a ajuda de notas e artigos de Max Lucado, o leitor se aprofundará nas verdades eternas deste livro. Entre as ferramentas da Bíblia de Estudo Max Lucado estão lições para a vida, pessoas da palavra, Jesus ao longo da Bíblia, a imagem de Cristo, um devocional de 30 dias ao final da Bíblia, plano de leitura e fonte leitura perfeita, que é uma tipologia exclusiva que integra os melhores avanços em tipografia de Bíblias modernas. Essa Bíblia é da Thomas Nelson Brasil, tá? Tem o ISBN pequenininho aqui. Vamos deixar esse folhetinho de lado, vamos dar uma olhada nela. Vamos conhecer juntos. Uma capa de couro PU. Bonita, tá? Costura. Uma capa bem macia, bem molinha. Um tom meio amarronzado, dourado aqui dentro, com uns detalhes meio diferentes, tá? É um papel de guarda meio grosso, não é tão grossão não, mas Bíblia de Estudo Max Lucado. Bíblia de Estudo Max Lucado. Papel Bíblia fininho, tá? Aqui, ficha catalográfica da Bíblia. Essa minha versão aqui é uma NVI, tá? Existe a NAA dela também. Então tá aqui a ficha catalográfica. Aqui uma palavra de Max Lucado. Antes de começar, é interessante, tá? Dar uma lida nessa palavra aqui para compreender como que ele trabalha nessa Bíblia. Aqui. Gostaria de dedicar este projeto a alguém que pessoalmente considero um herói de longa data. Charles Swindoll. Pelas décadas dedicadas a escrever, a pregar e a liderar. Obrigado, Chuck. Eu tenho uma Bíblia dele aqui em casa, tá? A Bíblia Devocional Charles Swindoll. Qualquer hora eu vou fazer o review também, uma verdinha. Aqui então a gente tem o sumário,
Abreviações, introdução, agradecimentos, índice de artigos, plano de leitura bíblica, prefácio, a nova versão internacional, uma nota sobre a fonte, NVI, aí tem Antigo Testamento, Novo Testamento e aqui embaixo recursos adicionais. Estudos para se aprofundar, versículos sobre o cuidado de Deus por você, versículos para o crescimento espiritual, o que ler quando e referências bibliográficas. Tá aqui. Aqui a gente tem abreviações dos livros, tá? Introdução. Essa é a introdução da Bíblia de estudo, tá? Não é da linguagem NVI. Então é interessante dar uma lida nessa parte aqui para compreender certinho como que essa Bíblia funciona. Bem, vocês estão vendo, essa Bíblia ela tem um esquema aqui de duas cores, tá? Que seria o verde e o preto. O papel é um papel Bíblia meio beijinho, tá? Não é aquele papel branquinho, não. Aqui a gente tem um índice de artigos, tá? Então, ó, pessoas da palavra, tópicos de estudos bíblicos, Jesus ao longo da Bíblia, a imagem de Cristo, plano de leitura. A melhor maneira de crescer como cristão e conhecer a Deus de uma forma mais pessoal é dedicar tempo à sua palavra. Aqui está um plano para você ler a Bíblia inteira em um ano. Leia 3 capítulos por dia, de segunda a sábado, e 5 capítulos aos domingos. Bem interessante porque você mesmo escolhe, né? O esquema dele aqui é diferente. Você vai ler uma quantidade de capítulos determinada por ele e você vai dar um tiquezinho dentro do que você realmente leu. Interessante. Não leva a uma sequência formulada por ele. A sequência quem faz somos nós. Aqui prefácio NVI, que é uma versão contemporânea, uma nota sobre a fonte NVI. A fonte usada no miolo desta Bíblia é a Leitura Perfeita e foi comissionada pela Zondervan Inc., uma divisão da HarperCollins Christian Publishing, grupo que também controla Thomas Nelson Brasil. Então, ó, é uma fonte Leitura Perfeita. Você vai ver que ela facilita a leitura. A parte de enxergar a leitura fica mais gostosa, vamos falar assim. Aqui a gente tem o livro de Gênesis. Então todo livro vai trazer uma introdução. Lembrando que é uma introdução do Max Lucado, não é uma introdução teológica, tá? Então a gente tem que entender que essa daqui é uma Bíblia de estudo, só que do Max Lucado. É um cara que escreve, é um pastor que escreve de uma forma contemporânea, como se fosse uma Joyce Meyer, tá? Então é mais devocional. Introdução. Olha como é diferente aqui, ó, a forma com que ele fala, tá? Uma forma mais clara. Então lá está você, um adolescente na casa dos avós. Na verdade você não queria estar ali, mas é uma daquelas coisas de família e por isso precisa estar presente. Você se senta educadamente e age como se estivesse ouvindo os parentes conversarem. Então sua avó diz algo que chama sua atenção. Ela se refere a seu bisavô e a viagem que ele fizera aos Estados Unidos vindo da velha pátria. O que? Pergunta você. A vovó sorri, sabendo que em algum momento todos nós indagamos sobre nossas origens. E lá está você querendo saber sobre as suas. Ela desfia a história de sua família, que escapou de uma perseguição, estabelecendo-se no leste da Virgínia. Em seguida, ela o convida a ir ao quarto dela, onde abre um grande baú, que se encontra aos pés da cama desde sempre. Um aroma de cedro e naftalina enche o quarto. Achei que você gostaria de ver isso, explica ela, entregando-lhe uma foto em preto e branco em uma grande moldura de nogueira. É seu bisavô. A única coisa mais dura do que o colarinho dele era sua expressão. Esse é o pai dele. Ela lhe entrega outra fotografia de um cowboy com chapéu de abas largas, montado em um cavalo. Objeto por objeto, o conteúdo do baú conta a história de sua família. Logo,
você se encontra perdido sentado no chão, coberto com velhos vestidos de casamento, álbuns de fotografia, diplomas e sapatinhos de bebê banhados em bronze. E antes de sair, você se descobre o dono de algo precioso, uma herança, uma linhagem, um começo, uma origem. Você sabe que é parte de uma árvore genealógica. Você não é um lago isolado, mas sim parte de um rio que passa por um grande cânion. Ao sair, você é uma pessoa mais rica. Saber de onde você veio diz muito sobre para onde você está indo. Talvez por isso o primeiro livro da Bíblia seja sobre origens. Deus quer que saibamos de onde viemos. Saber isso irá nos ensinar muito sobre o lugar para onde estamos indo. Então, viu como é uma forma de fazer uma introdução totalmente diferente ao livro de Gênesis? Ele conta uma história e adentra ao livro de Gênesis com palavras dele, coisas do cotidiano, tá? Ele trata essa Bíblia inteira dessa forma. Uma linguagem fácil, uma forma mais, vamos falar assim, humanizada de tratar uma introdução de Bíblia e toda a parte de estudo que ele faz dentro dessa Bíblia, tá? Sobre este livro, autor Moisés, data cerca de 1500 anos antes de Cristo, aí tem os temas. Em um ato supremo de criatividade, Deus fez do nada o céu e a terra. O pecado entrou no mundo por meio da escolha errada dos primeiros seres humanos. No jardim do Éden, Deus colocou em ação um plano para nossa redenção. Deus fez uma aliança com Abraão, prometendo abençoá-lo e torná-lo uma bênção para todos os povos. Jesus é o cumprimento dessa promessa. Personagens principais: Adão, Eva, Noé, Abraão, Sarai, Sara, Isaac, Jacó, Esaú e José. Versículo-chave: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Aí tem o esboço, princípio do mundo, Abrão e Abraão, Isaac, Jacó, José e seus irmãos. Vamos dar sequência. Aqui a gente tem o princípio. Eu vou dar uma lida, tá? Bem, vocês já viram que a Bíblia, a mensagem, se a palavra está em uma única coluna, tá? Não é versículo embaixo de versículo, uma única coluna. Aqui tem umas notas de tradução, tá? Umas notas textuais, vamos falar assim. Nas laterais de cada página tem uns comentários do Max Lucado, como lições para a vida e outros itens, tá? Vamos dar um zoom aqui para dar uma melhorada, para a gente enxergar um pouquinho melhor. Aí, então vamos lá. O princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Aqui, vamos dar uma olhada na lateralzinha aqui, lições para a vida. Localize-se. A magnífica história do princípio revela a criatividade, a majestade e o amor de Deus. Entretanto, seu ato mais humilde, intrigante e inspirador foi o sopro do fôlego de vida no homem. Observe, Deus demonstrou poder e amor ao criar com apenas uma palavra. Ele criou todas as coisas à nossa volta. Então, com amoroso cuidado, ele formou Adão do pó da terra. Medite. Com uma decisão, a história começou. A existência tornou-se mensurável. Do nada veio a luz. Da luz veio o dia. Então vieram os céus e a terra. E na terra, uma poderosa mão começou a trabalhar.
cânions foram esculpidos, oceanos foram cavados, montanhas surgiram de áreas planas, estrelas foram arremessadas, um universo cintilou, nosso Sol tornou-se apenas um entre milhões, nossa galáxia tornou-se apenas uma entre milhares, planetas invisivelmente atrelados a sóis zuniam pelo espaço a uma velocidade vertiginosa, estrelas ardiam com um calor que poderia derreter nosso planeta em segundos. A mão por trás disso era poderosa. Ele é poderoso. E com esse poder, ele criou. Tão naturalmente como um pássaro canta e um peixe nada. Ele criou. Assim como um artista não pode ficar sem pintar e um corredor não pode deixar de correr. Ele não podia deixar de criar. Vamos dar sequência, gente? Porque se eu for ler tudo que está aqui, demora um pouquinho, tá? Vamos ver vamos dar uma folhada de leve aqui, ela está toda grudada. Bem, mostrando aqui o corte dourado. Tem essa douração na capa, bem bonita, tá? A lombada do livro, NVI, Bíblia de Estudo, Max Lucado. E aqui, Thomas Nelson. Atrás, a gente só tem o logo da Thomas Nelson. E vamos abrir numa outra parte aqui, vamos ver o que mais ela apresenta de interessante. Abrir em Eclesiastes, vamos em Provérbios, Salmos 117, Salmo 83, vamos dar uma olhada no Salmo 91. Salmo 91. Aqui. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Vamos lá, levantar um pouquinho aqui. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, meu Deus. Vamos dar mais uma olhada, vamos pegar alguma parte lá no índice, achei um lugar aqui, ó. Aqui está falando sobre personagem, Ana, tá? Então é o estudo de personagem, aí, ó. Estudo de personagem. Vamos voltar ao índice aqui. Deixa eu tirar esse zoom. Vamos voltar ao índice. Deixa eu achar alguma coisa interessante para a gente ver aqui, ó. Jesus ao longo da Bíblia. Graça antes da cruz.
Ele nos aceita. 1257. 683, 1257, 58, 1257. Ele nos aceita. Jesus ao longo da Bíblia. Vamos dar uma lida nisso? Vai demorar um pouquinho, mas eu acho que é interessante. Rótulos. Na semana passada, um sujeito me deu um. Entramos em uma discussão acalorada sobre questões éticas. Em algum ponto da discussão, ele me perguntou o tipo de trabalho em que eu estava envolvido. Eu lhe disse que era pastor e ele respondeu: "Ah, entendi", e calou-se. Eu queria dizer: não entendeu, não me coloque em um saco. Não sou pastor, sou Max e pastoreio. Não me coloque no mesmo saco com todos os marreteiros e hipócritas que você possa conhecer. Não é justo. Rótulos tão convenientes. Cole-o em uma pessoa e você saberá em que prateleira colocá-la. E se Deus fizesse isso conosco? E se Deus nos julgasse pela aparência exterior? E se Ele nos julgasse de acordo com o lugar em que nascemos, ou por nossa profissão, ou pelos erros que cometemos quando éramos jovens? Ele não faria isso, não é mesmo? Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Mateus 7:1-2. Seja cauteloso ao julgar. Isso não significa que você não deva discernir. Significa que você não deve formular um veredito. A medida da graça que você concede é a mesma que recebe. Jesus tinha outro jeito de ver o cego de nascença. Em vez de vê-lo como uma oportunidade para discutir, via-o como uma oportunidade para Deus, porque ele era cego. Para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Está em João 9:3. Que visão! O homem não era uma vítima da fatalidade, era um milagre na fila de espera. Jesus estava mais preocupado com o futuro do que com o passado. Com quem você mais se parece nessa história? Algum de vocês se parece com o cego de nascença? Foram assunto de discussão? Foram deixados à margem como espectadores? Foram rotulados? Nesse caso, aprenda o que aquele homem aprendeu. Quando todos os outros o rejeitam, Cristo aceita-o. Quando todos os outros o deixam, Cristo encontra-o. Quando ninguém mais o quer, Cristo reclama sua posse. Quando ninguém mais quer lhe dar um tempinho, Jesus quer dar-lhe as palavras da eternidade. Outros de vocês se parecem com os observadores? Têm julgado? Têm rotulado? Têm batido o martelo e proclamado a condenação antes de conhecer os fatos? Se isso é o que acontece com você, volte para João 9:4 e compreenderá o que é a obra do Senhor. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Qual a obra de Deus? Aceitar as pessoas, amar antes de julgar, cuidar antes de condenar, olhe antes de rotular. O próximo, Jesus ao longo da Bíblia, está na página 1257. Então vão ter vários, tá? Jesus ao longo da Bíblia. Vamos dar uma folhada de leve para encontrar mais alguns. Aqui eu vi um aqui, cadê? Que é isso aqui, obra de Deus, tá vendo? Esse é diferente, ó, obra de Deus. Aí tem um guia de estudo dentro de Salmos. Se não reconhecermos Deus, seremos como náufragos no universo.
Na melhor das hipóteses, seremos animais desenvolvidos. Na pior, seremos a poeira cósmica reorganizada. Com Deus em seu mundo, você não é nem um acidente, nem um incidente. É um presente para o mundo, uma obra de arte assinada por Deus. Aí tem o guia de estudos aqui. Então, ó, muitas dessas tiras, desses estudos, tá? Aqui, ó. Mais um, Isaías, a imagem de Cristo, vendo-nos como Deus nos vê. E aí tem a sequência. O próximo, a imagem de Cristo, está na página 1267, que foi aquela que a gente foi, né? Foi aquele que a gente foi. Vamos chegar no final da Bíblia, vamos dar uma olhada nela, o que tem pra gente lá. Tem, deixa eu ver na divisão do Novo para o Velho Testamento, para ver se tem alguma coisa. Só o papel, a arte mesmo, tá? Terminou o livro de Malaquias, então não tem aquele período intertestamentário, tá? Falando mais alguma coisa, o que aconteceu nos 400 anos que Deus se ausentou. Então aqui a gente vamos chegar no finalzinho da Bíblia, Apocalipse, Jesus ao longo da Bíblia, o Rei dos Reis, tá aqui. Então mais um estudo grandão. Então são muitos desses, tá? Bastante mesmo. Estudos para se aprofundar. Dia 1, Jesus nosso Salvador. Dia 2, voltar para a casa do Pai. Vamos ver, aqui é uma sequência, né? 30, vamos ver se tem Jesus nosso Salvador. Gente, olha isso. Olha isso no final da Bíblia. Você já se perguntou por que Jesus veio à Terra? Se existe qualquer outro modo de chegar ao céu? Você já se perguntou? Existe qualquer outro modo de chegar ao céu? Então tá aí, ó. Aqui tem os questionamentos. Você crê que Jesus é o único caminho para o Pai? Por que algumas pessoas lutam com esse conceito? Uma palavra de Max Lucado. Peçamos a nosso Pai, humildemente, porém com confiança em nome de Jesus, para nos lembrar do túmulo vazio. Vejamos o Jesus vitorioso, o vencedor do túmulo, aquele que derrotou a morte. E sejamos lembrados de que a nós também será concedida essa mesma vitória. Então, dia 1, dia 2, dia 3, e assim vai. E esse é o devocional de 30 dias, né? Vamos chegar no final dele, vamos ver o que tem mais. Prestar contas a Deus. Bons mordomos. Crer e ser batizado. 3 em 1. 27, 29. Então, dia 30, que é o último aqui do devocional, um líder que serve. Versículos sobre o cuidado de Deus, aqui. Ele o adotou, ele o conforta, ele lhe dá confiança, ele o liberta, ele o tranquiliza, ele lhe dá a vida eterna, ele o perdoa, ele o livra do pecado, ele satisfaz. Jesus oferece graça. E muitos outros versículos, tá? Sobre o cuidado de Deus com relação a nós. Versículos para crescimento espiritual, ajudar aos outros, administrar os recursos de Deus, adoração, amizade, amor, autoridade, compartilhar a fé, compromisso e muitos outros, né? Aqui tem aquela parte também que é interessante, ó, que é o que ler quando? Quando sentir raiva, quando estiver insatisfeito com sua aparência, quando estiver tomando uma decisão, quando se sentir deprimido e por aí vai, tá? Referências bibliográficas. São alguns livros, né, que ele citou durante as escritas dele aqui dentro da Bíblia de Estudo Max Lucado. E no final a gente tem uma parte aqui para anotações, bastante folhas, bastante mesmo, tá? Deve ter umas 20 folhas.
E chegamos de novo aqui à folha de guarda da Bíblia. Então, ó, é um lançamento da Thomas Nelson, tá? Não é numa linguagem que eu gostaria que fosse. Preferia que fosse uma ACF, tá? Ou de repente uma King James, mas a Thomas Nelson, a NVI é dela, tá? Então, tá aí. A NAA, eu não sei qual que foi o esquema, mas eles devem ter feito algum acordo de parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil. E é isso, gente. Excelente Bíblia, tá? Uma Bíblia de estudo devocional. Aquela Bíblia que fala de uma forma mais clara com relação ao cotidiano e como aplicar realmente a palavra às nossas vidas, tá? Então, ó, sinceridade, uma Bíblia mais que recomendada. Muito boa mesmo. Tanto com relação a papel, acabamento. Ah, tem 2 fitilhos, tá? Tem 2 fitilhos. 2 fitilhos da cor da Bíblia. Tem a outra capa, é um verde água, tá? Ou um azulzinho, é uma cor meio que um verdinho azulado, tá? Eu prefiro o básico aqui do que esses tons meio diferentes, tá? Então é isso, gente. Chegamos aqui ao final desse unboxing, desse review, tá? É uma Bíblia muito boa, vale a pena, com certeza, tá? É uma indicação minha para vocês, ok? Espero que todos tenham uma excelente tarde, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.